Operação indicada para fazer em momento de baixa. Vamos lá. Isso é uma coisa que, apesar de a gente falar com uma certa constância, muita gente acaba não sabendo. Eu vou te falar aqui uma possibilidade que você tem de você comprar um imóvel no leilão, reaver parte do dinheiro ou até 100% do dinheiro que você investiu nesse leilão, para depois você fazer outras operações, manter esse imóvel no seu patrimônio e fazer com que o inquilino, através do aluguel, pague uma parcela desse imóvel. Como é que é, Eder? Vamos lá. Existem alguns problemas quando se investe em imóvel de leilão. É ótimo quando você investe em imóvel de leilão financiado. Mas quando se trata de investir à vista, se tem alguns problemas. O primeiro problema que você encontra é que você tem que ter um certo fluxo de caixa bem trabalhado em certo período. Por quê? Vamos supor que você comprou um imóvel no leilão por 100 mil reais. Beleza? O tempo de venda médio desse imóvel gira em torno de 6 a 12 meses. Então você precisa ter esse capital investido por esse período todo. Não é 6 a 12 meses não é muita coisa pensando em investimento. Mas é uma coisa que, vamos dizer assim, desagrada muitas pessoas. Então, isso pode ser um problema. Um segundo tipo de problema que acontece quando você compra imóveis pensando na venda para pegar esse seu investimento de volta e aumentar o capital através do lucro desses imóveis é que em momentos de alta de juros ou em momentos de baixo volume de venda ou dificuldade de vender esse imóvel, deixa eu me aproximar mais porque eu não sei porque eu estou tão longe. Momentos de você vender este imóvel e esse momento de venda está na baixa, uma coisa que costuma acontecer é que você pode ficar mais tempo com esse imóvel travado. E quando você fica tempo com esse imóvel travado, o teu capital está lá investido? Tá, Edwards, e aí? Então, pensando nesses dois problemas, eu tive um cliente que ele me perguntou isso. Ele falou, Edwards, cara, eu consegui juntar ali uma grana legal, uns 120 mil reais, comprei o imóvel de leilão, ele é meu cliente, comprou o imóvel de leilão por uns 95, então tá pagando as coisas ali e vai ficar o investimento total dele ali numa faixa de 115 mil, mais ou menos. Ele falou, cara, mas assim, eu vou vender o imóvel porque se eu colocar ele para alugar, legal, vai me dar uma rendinha, uns R$ 1.000, mil e pouquinho, só que até eu conseguir comprar outro, seriam 100 meses, podemos dizer assim, cara, é tempo pra caramba. E aí, ele falou, então eu vou vender. Porque daí mesmo que eu pegue pouco lucro, então, por exemplo, ele gastou 115, vamos dizer que só arredondar aqui, ele vai vender por 160, o cara lucrou ali seus 40 mil, 30 mil reais, porque ainda tem alguns descontos de imposto de renda e comissão de vendedor. Pô, 30 mil, vou lá, compro de novo, faço mais 30 mil, vou lá, faço de novo, mais 30 mil. Então, mais ou menos aí em 3 operações, talvez 2 operações, eu já tenho dinheiro para comprar 2 imóveis. Falei, cara, é uma opção. Mas, aí você tem essa questão do tempo do capital investido. 2 operações, 3 operações, vamos colocar aí, esperando na venda, você pode levar de 2 anos e meio a 3 anos, pensando num prazo de 8 meses para vender no mínimo, cada imóvel. 3 anos é um prazo mais curto do que 100 meses, certo? Pensando no aluguel, mas ainda assim é um prazo considerável. Aí qual que é a opção que eu dei a ele? Cara, e se você pudesse utilizar como os americanos usam um sistema de refinanciamento? Então, ao invés de você chegar lá e vender esse imóvel, ter que achar algum comprador para ele, ou ao invés de você simplesmente deixar alugado, por que você não pede ao banco para te emprestar o dinheiro do valor que vale esse imóvel? Pensa comigo, esse meu cliente pagou, vamos arredondar, 100 mil reais no imóvel, e vamos arredondar também, o imóvel vale 200 mil reais. Se ao invés dele vender este imóvel, ele pegasse um empréstimo no banco, com esse imóvel em garantia, ele receberia os 200 mil reais, certo? Agora, ele teria os 100 mil reais dele inicial, que ele investiu nesse negócio. Se ele quisesse tirar, ele poderia fazer. Mas ele teria os 200 mil na mão dele
para ele poder fazer o quê? Ir no leilão e comprar 2 imóveis. Pô, Edros, mas o banco vai fazer isso mediante uma parcela? Sim. E aí você coloca o imóvel para alugar. E aí o aluguel paga a parcela desse empréstimo e você, daqui a alguns anos, você vai ter o imóvel quitado, pago por uma outra pessoa e você já está operando 2 imóveis. É isso que eu sugeri a ele. Apesar de que no Brasil não dá para fazer esse sistema de refinanciamento, a menos que seja um formato de home equity, o home equity usualmente tem uma limitação de 60% do valor do imóvel. Então muitas vezes não faz sentido. Por quê? Porque você compra no imóvel no leilão com desconto, mas ainda assim, se você for pegar somente 60% do que vale o imóvel, é praticamente o preço que você pegou no leilão. E aí você pegou o seu investimento de volta, mas a taxa de juros também é alta. Então tem uma opção que a gente usa que é o consórcio. Ah, eu sei que você já ouviu um monte de gente falar mal de consórcio. Cara, de verdade, eu não tenho o interesse de tentar te convencer de que consórcio é bom. Estou te explicando a estratégia. É uma estratégia que a gente usa. Se fizer sentido para você, tá tudo bem. Consórcio é ruim quando a pessoa compra com um objetivo diferente do que é, beleza? Então, você pega um consórcio, você contempla essa carta de crédito e aí você recompra esse imóvel. Existem 2 formatos que dá para você recomprar. Ou você recomprando através, por exemplo, cara, eu tenho minha mãe, eu comprei o imóvel no nome da minha mãe, aí eu vou comprar carta de crédito no meu nome, ou o inverso. Eu vou e compro o imóvel da minha mãe. 100% do que vale o imóvel, o dinheiro cai para conta. Por exemplo, nesse meu cliente, se a mãe dele comprar a carta de crédito, estou dando o exemplo da mãe, pode ser qualquer CPF ou qualquer CNPJ. Geralmente a gente usa CNPJ. A mãe dele vai comprar o imóvel dele. Ele recebe os 200 mil na conta. E agora? E agora a mãe dele tem uma dívida. Essa dívida vai ser paga pelo inquilino. E agora ele tem 200 mil. Uma outra forma que dá para você fazer, porque nessa operação você tem uma operação de compra e venda. Então você tem que passar a pagar as taxas necessárias. Então você tem que pagar ali ITBI, registro, você tem que pagar imposto de renda, mas tem também uma forma de você reembolsar isso. E aí você pode fazer isso usando 80% do valor do imóvel. Uma taxa é um valor consideravelmente mais alto que no home equity, numa taxa de juros infinitamente menor. Se você contempla o consórcio ali num período de um ano e meio, cara, a taxa efetiva de juros chega a dar 5 a 6% ao ano, que é efetivamente quanto que você gastou pelo tanto que você pegou de empréstimo. Essa é a sacada. Essa é a estratégia que eu dei a ele. E aí tem alguns formatos de você contemplar essa carta de crédito. O objetivo não é, lembrando, trazer a você o como o consórcio é bom, o que você tem que fazer com o consórcio, como que você contempla. Não é isso. É mostrar a estratégia que isso é possível. É possível. Foi o que eu sugeri a ele. Ele falou, pô, Edu, mas eu não tenho dinheiro agora para contemplar a idade de lance. É uma das formas de contemplação. Falei, cara, entra num grupinho aqui em que você vai pagar uma parcelinha mensal, uma parcela bem menor. Enquanto isso, você deixa o imóvel alugado. Beleza? Você coloca o imóvel para alugar e para vender. O que acontecer antes, você vai. Se o aluguel for, você vai pagando essa parcela. Daqui a pouco você contempla ele com lance embutido, colocando um pouquinho de dinheiro do seu bolso, faz essa recompra, faz a utilização e o processo se recompleta, completa. Qual que é o principal objetivo disso? É você multiplicar patrimônio. A maioria das pessoas pensam que o jeito bom do imóvel é você lucrar com ele. Mas o lucro é mais ou menos uma perspectiva assim, ó. Você compra mais barato aqui e vende um pouquinho mais caro aqui. Só que quando você pegar esse dinheiro e for voltar para o leilão, o imóvel que você comprou por 100 não vai ser mais vendido a 100, agora ele é vendido a 105. Então você compra ele um pouquinho mais caro e vende um pouquinho mais caro também. Mas você cada vez está comprando mais caro. Você está perdendo valorização nesse processo. Sem contar os diversos problemas ou trabalhos acessórios que levam você a comprar e vender. A multiplicação de patrimônio através de multiplicação de imóveis facilita esse processo porque você não fica nesse processo de compra e venda, compra e venda, compra e venda. Diminui taxas administrativas, diminui tempo e acelera o seu processo. Então pensa, esse meu cliente, em vez de levar 3 anos para conseguir comprar 2 imóveis no leilão de novo, ele consegue isso num período de 1 ano. Ele encurtou. Aí imagina se ele faz isso de novo. E aí imagina se ele faz isso de novo.
Claro que virtualmente isso vai tendo barreiras, seja do seu crédito, seja do consórcio que permite isso, enfim. Mas virtualmente é possível você ir dobrando isso, dobrando o seu patrimônio geral cada 2 anos. Isso muda todo o jogo. É isso que eu sugiro para as pessoas. Pô, Edros, mas como é que faz isso? Cara, tem uns links aqui embaixo e eu tô segurando aqui porque tava ficando vermelho e eu achei que ia apagar. Cara, tem uns links aqui embaixo e a gente ensina você a fazer isso. Aqui no link tem o do Zero ao Patrimônio que te ensina a arrematar imóvel de leilão, mas se você quiser conversar um pouquinho sobre essa estratégia, cara, tem o nosso WhatsApp, tem o número aqui. O objetivo é que, do mesmo jeito que as pessoas, muita gente não sabe disso, não sabe dessa possibilidade, cara, existe. Você não precisa ficar preso a uma venda para concretizar ou realizar uma multiplicação de patrimônio. Você não precisa de lucro para isso. Essa é a grande sacada. Fechado? Vamos para as perguntinhas aqui, ó. Arrematei um imóvel na venda direta da Caixa. Descobri que o prédio está interditado, por risco de desabamento. Já paguei. É possível reaver o valor? Cara, nesses casos aí você vai ter que brigar judicialmente, tá? Acho pouco provável você reaver o valor assim. Isso é um risco. Você precisa avaliar bem isso antes de você arrematar. Sempre é bom, eu sempre aconselho, tá? Você está arrematando num lugar que está distante de você, você não pode ir lá, não tem problema. Você não precisa estar no lugar. Mas tenta conversar com pessoas da região sobre aquele imóvel, sobre aquele prédio, sobre aquele condomínio, enfim. Pode ter venda por WhatsApp, porque eu estava conversando com um vendedor e lá tem a localização, tem o catálogo, só não encontrei o site. Não pode ser realizado venda pelo WhatsApp. O que acontece é que geralmente pessoas que vendem serviços relacionados ao leilão, por exemplo, eu tenho um serviço em que a gente acompanha o cliente do início ao fim. A gente faz tudo por ele. Tem pessoas que fazem esse serviço também. E aí uma das formas que as pessoas utilizam para anunciar é fazer anúncios dos imóveis do leilão. Aí você vem atraído, nossa, que legal, tem um imóvel por 90 mil. Aí o cara fala, então, na verdade a gente vai ter que participar de leilão, mas eu consigo te ajudar. É tipo isso. Bom? E quando o antigo proprietário passou o período todo mentindo, não notificando o inquilino que o imóvel ia a leilão, prometendo a venda para o mesmo, o inquilino fez várias benfeitorias no imóvel. Quem vai pagar por isso? Olha só, isso é um problema que você pode processar se você for inquilino. Pensa assim, ó, o antigo proprietário prometeu mundos e fundos para o inquilino. Mas o contrato de aluguel que ele fez com o antigo proprietário era baseado em ele ser proprietário de um imóvel. Só que a partir do momento em que ele não é mais proprietário do imóvel, se ele perdeu no leilão, por exemplo, ele não tem mais direito. E, consequentemente, aquele contrato que você fez de locação não existe mais. Ele simplesmente não vale de mais nada. Essa que é a realidade. E aí, a partir de então, quem que vai pagar por isso? Cara, o inquilino pode tentar processar o antigo proprietário. Se ele tiver provas de que foi enganado e ludibriado, ele pode sim conseguir alguma coisa. Infelizmente, não tem o que fazer. Infelizmente ou felizmente, né? Você compra os seus imóveis através do CPF ou da PJ? Você é o cara. Se for à vista, eu costumo comprar na PJ numa holding nossa, se for financiado no CPF. Por quê? Porque financiamento habitacional só funciona para CPF, não funciona para PJ. Beleza? Basicamente é isso. Fechado? Dúvidas respondidas? Deixe seus comentários aqui embaixo, suas perguntas, suas dúvidas. Nos chamem nos canais aqui, cara. A ideia é te ajudar. Nos traga temas de vídeo também que vai ser bom. Aquele abraço, valeu!